Amados, Deus tem falado conosco de maneira poderosíssima. Eu tenho aprendido muito, tenho recebido. E eu creio que a igreja também, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E Deus tem falado conosco nesse ano que é tempo de vivermos uma vida ilimitada em Cristo. É tempo de rompermos barreiras, limites em Cristo Jesus e vivemos uma vida que Deus já tem preparada em nós, já tem preparado para nós antes da fundação do século. Você entende isso, querido? Amém? E amados, eu queria convidar você hoje para que a gente pudesse estar pausando numa palavra onde o título da mensagem é um convite. O título da mensagem é um convite do Senhor. Quem é que não gostaria de receber um convite do Senhor, não é verdade? Amém. Não é verdade um negócio desse? Eu creio que qualquer um aqui, se o Senhor Jesus entregasse um convite em mãos, não é verdade? O povo ia se alegrar demais. Não sei nem se o povo ia conseguir ficar de pé. O tamanho ia ser aquele negócio, não é verdade? Vou falar um negócio para vocês. Esse convite já foi feito, já foi entregue. Aleluia. O versículo base, querido, dessa palavra se encontra em Apocalipse 3:20. E o versículo diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ia pedir para que a igreja repetisse esse versículo juntos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, queridos? Amém. Amados, eu creio firmemente, amado, que esse é o tempo de podermos viver uma vida ilimitada em Cristo. Mas o que eu noto nesse versículo aqui é que Jesus, ele está do lado de fora. Jesus, ele está à porta batendo e ele está do lado de fora. Sabe por quê, querido? Porque existe uma porta, muitas vezes, que nós não conseguimos com olhos humanos ver. Mas existe uma porta entre eu e Deus, e muitas vezes essa porta impede que Deus se aproxime de mim e que eu me aproxime de Deus. E preste bem atenção, querido, essa porta significa todos os obstáculos que colocamos, que impedem essa aproximação minha de Jesus, impede que Jesus reina e governe completamente em todas as áreas da minha vida. Olha que coisa, né? Existe uma porta, querido. Muitas vezes a gente olha para esse versículo aqui, e eu muitas vezes trago esse versículo quando eu vou conduzir alguém ao apelo para aceitar, para receber Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, não é verdade? Dizendo que Jesus está à porta do coração, que Ele está ali batendo. E muitas vezes nós declaramos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós abrimos a porta do nosso coração, não é verdade? Pois é. Mas às vezes as nossas atitudes, às vezes o que eu faço, o que eu penso e o que eu falo, como eu ajo e como eu vivo, eu coloco mais uma vez uma porta e eu boto Jesus do outro lado. E Jesus está batendo, querendo entrar, governar a nossa vida. Ele está querendo, querido, ser Senhor, ser Quírios em nossas vidas. E o que acontece é que eu, com minhas atitudes, eu, com os meus conceitos, eu não abro a porta e deixo Jesus do outro lado. Você pode não estar entendendo muita coisa agora, mas até o final da mensagem você vai entender, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, amado, Deus espera que a gente possa romper contra tudo o que se opõe entre nós e Deus. Tudo que, querido, que faz separação entre eu e Deus,
a gente tem que abrir mão disso aí. Hoje, querido, nós temos que tirar isso da nossa vida. Deus está cansado de bater na porta e muitas vezes a gente não escuta. Então, amado, presta atenção, porque muitas vezes a gente lê um texto, nós vemos um versículo, e eu não gosto de pegar um versículo avulso. Eu gosto de ler o contexto daquele versículo para que a gente possa entender o que é que Deus está falando. Vamos procurar entender, amado, o contexto dessa história aqui? Amém? Então, amado, presta atenção, acompanhe comigo Apocalipse 3,15 em diante, diz assim: olha o que é que Deus fala. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus tem nojo desse tipo de pessoa. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que, veja, eu repreendo e disciplino todos a quanto amo, pois ser pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem a porção da Bíblia aí com você, querido. Eu vou pedir para que você coloque a sua mão sobre essa porção, feche seus olhos e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, essa é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Espírito Santo, revela-te a mim, fala comigo através da tua palavra. Eu quero receber e entender tudo que o Senhor tem para falar comigo nessa noite. Em nome de Jesus, abre meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ver e escutar tudo que o Senhor vai falar comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Então, amado, o convite, presta atenção. Eis que estou à porta e bato. Amado, primeira coisa que a gente tem que entender aqui nessa situação é quem é que está à porta batendo. Muitas vezes eu olho para o versículo: eis que estou à porta e bato. Quem está batendo aqui, querido? Porque a gente vai olhar na palavra de Deus. Quando Caim estava prestes a matar Abel, Deus dá um recado a Caim. Ele fala assim: Caim, o pecado está à porta. Não abre a porta não, querido. Cabe a você dominar, não abre a porta não. Mas aqui nesse versículo, tem alguém aqui que está falando assim: eis que eu estou à porta e bato. E a gente tem que entender quem é esse aqui que está batendo a porta, querido. Você quer ver, querido, quem é ele? Amém? Apocalipse 1:8, acompanhe comigo. Eu sou o Alfa, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso. Querido, é a única testemunha fiel capaz de dizer e revelar todas as coisas, pois esteve presente desde a fundação dos séculos. Você está conseguindo entender quem é que está a porta batendo aí, querido? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, o todo poderoso, aquele o qual foi dado todo o poder nos céus e na terra, aquele que foi entregue a ele, querido, um lugar de honra, aquele que está sentado nas alturas, acima de todo principado, potestade, domínio e todo poder que se possa nomear neste século e no vindouro. Amém, querido? É esse que está à porta nessa noite. Ele está batendo hoje na porta da igreja, querido.
Você sabia que tem congregações inteiras que Jesus está batendo a porta e ele não entra? Por quê, pastor? Porque quem está lá dentro não deixa com as atitudes. Diz uma coisa, fala assim, com a boca fala assim: eu amo o Senhor, mas com as atitudes nega. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Jesus não veio chamar, querido, para a gente brincar de ciranda, cirandinha. Jesus veio nos chamar para entrarmos para algo sério. Isso se chama reino de Deus. Esse reino existe um rei. É ele que está à porta. Você está entendendo, igreja? Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, amado. Porque quando Moisés pergunta a Deus, quando ele está ali para ir libertar o povo, que Deus manda ele libertar o povo do Egito, ele pergunta a Deus: vem cá, querido. Deus, quando eu chegar lá, eu falo que quem me enviou. Deus fala assim: fala que o eu sou te enviou. Eu sou. Parece um negócio meio de doido, né? Eu imagino Moisés chegando diante de Faraó. Eu vim aqui para você liberar o povo. E eu vim amando de alguém. Quem é esse alguém? Quem é o cara aí? Quem é o rei? Bom, o nome da pessoa é Eu Sou. Como é que é isso aí, querido? É o Eu Sou. Desculpa, eu ainda não escutei esse nome ainda aqui no Egito. E nem em toda a terra. Pois é esse, querido. É o Eu Sou. É o Eu Sou. O Eu Sou lhe enviou. E mais uma vez volto a dizer, ele está batendo, querido, na porta das igrejas. Ele está batendo na porta dessa igreja. Ele está batendo na porta da tua casa. Ele está batendo na porta da tua vida, querido. Amém. Amém, igreja? Amém. Você está conseguindo entender até aqui? Amém? Amém. Glória a Deus. Olha aqui, querido. A palavra diz assim, preste bem atenção, que às vezes eu fico naquela, sabe? De querer me preservar. Olha o que Jesus diz. Jesus fala, querido, o seguinte: que aquele que quiser preservar a sua vida, esse vai perdê-la, viu? Porque às vezes, amado, eu fico pensando, mas que história é essa? A minha atitude não permite que Jesus entre. As minhas atitudes não condizem com a palavra. Jesus fala assim: não minta, eu minto. Jesus fala assim: ame sua esposa, eu trato ela igual cachorro. Jesus fala assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí a esposa quer mandar dentro de casa. Não dá certo, querido. E não se submete em nada. O marido fala assim: não vamos fazer isso, minha amada. Aí ela fala assim: ok. Ele vira as costas, ela faz. Com essas atitudes a gente vai botando Jesus pro lado de fora. Ah, mas eu vou deixar montar, pastor? Isso aí, preserva a sua vida. Porque a palavra está dizendo que se você continuar preservando, você vai perder ela. Mas aquele que por amor a mim, aquele que por amor a mim, oh glória, puder, querida, abrir mão da sua vida, perder a sua própria vida, esse vai ganhar. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então a primeira coisa é a gente saber quem está à porta batendo. A segunda coisa, querido, é a gente entender como é que o Senhor bate a porta. Você tem ideia? Como é que o Senhor bate a porta? Ele bate a porta, querido, preste bem atenção. Hoje, nessa mensagem que ele está trazendo à igreja, ele bate na porta da tua vida e na tua casa, querido. Quando você entra no GE e é ministrado uma palavra ali dentro. Ele bate, querido, na tua porta, na porta da tua vida e na tua casa, quando você vem sempre aqui aos cultos e a palavra vai entrando no teu coração. Ele está batendo na porta. O que é que você faz com a palavra que você recebe? A palavra realmente, uau, foi tremendo. Eu senti arrepios. Olha, saí me sentindo até melhor. Saí flutuando. Aí chega na segunda-feira, parece um chumbo. O que houve, querido? Sabe o que acontece? Através da mensagem, através da palavra, Deus tem batido a porta e a gente, com nossas atitudes, está botando Jesus para o lado de fora. Está falando: fica aí, Senhor. Porque assim, é Deus no céu e eu aqui na terra. Sou eu que mando. Presta atenção, igreja. Você está entendendo, querido? Amém? Amém.
Presta atenção. Mas tem outra coisa também que às vezes a gente não vê. Jesus batendo a porta. Isso é principalmente em alguns casos. E é importante a gente dizer que ele bate a porta também, amado, nas enfermidades. Ele bate a porta, querido, na dor, na perda. Quando você se sente, querido, num buraco e não há saída, nem para os lados, nem para cima, não há para lugar nenhum. Ele está batendo a porta. Como assim, pastor? Ele está querendo que você dependa dele. Já vi pessoas, querido, que não dependiam de Deus para nada. Chegou um certo momento que essa pessoa ficou num leito. Sabe o que ela podia fazer por ela mesma? Nada. Sabe de quem que ela teve que depender? Diga assim, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. É ele, querido. É ele. Minha esposa já contou esse testemunho à igreja, só para lembrar rapidamente. Certa ocasião nós chegamos no médico, nós estávamos no início da caminhada e ela chega com o útero dela fechado e cheio de sangue. E o veredito e a palavra que o médico tinha dado era assim: não tem jeito, você vai perder o seu útero, né? E é bom a gente fazer isso rapidamente antes que dê algo muito maior, antes que aconteça uma hemorragia interna e você venha a morrer. E corre com um montão de coisa, e corre com aquele negócio todo. A igreja se reuniu, a igreja orou. Naquele momento nós corremos a princípio para algo que nós podíamos fazer, que era o que? Ir ao médico. O médico falou assim: não tem jeito. E agora, querido? Vai correr para quem? Sabe quem entrou? Jeová Rafa, o médico dos médicos. Ele entra e ele toca no útero da minha esposa. Nós voltamos lá e o médico fala assim: deixa eu fazer aqui uma checagem aqui rapidamente, só para a gente confirmar os exames. Quando ele foi fazer o exame, o útero estava aberto, não tinha sangue nenhum. Aleluia. Igreja, presta atenção. Ou a gente depende de Deus 100%, ou então não adianta dizer para ele que depende de 50%, porque ele não entra nessa. Ou ele entra para governar 100%, ou ele não entra para governar a igreja. E a igreja do Senhor Jesus tem que entender isso. Amém, querido? Amém. Presta atenção. Presta atenção, querido. E a gente já viu como é que ele bate a porta, mas muitas vezes a gente impede. E o que que impede, querido, de abrir a porta? Você tem ideia? Apocalipse 3,15, acompanhe comigo. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Que nem és frio, nem é quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Presta atenção, porque isso aqui me impacta. Porque eu olho para esse versículo, Deus está falando assim: eu prefiro uma pessoa que fala assim: eu não quero nada contigo, Jesus, do que aquele que fala assim: eu sou cristão, e na verdade não é por causa das atitudes. Eu sou de Jesus, e nega com as atitudes, porque não obedece em nada. Presta atenção, igreja. Presta atenção, porque o diabo está tomando vantagem na igreja por causa das atitudes. Por causa de pessoas que estão mornas. Estão achando que estão no fogo e não estão não, querido. Estão achando que estão sendo guiadas por Deus e não estão. Não estão, querido. Presta atenção. Presta atenção, porque muitas vezes o diabo vem, querido, ele não vai chegar para você vermelho, com um chifre, um garfo de 3 dentes na mão, querido, e um rabinho pontudo. Ele não vai aparecer assim. Ele vai aparecer na tua frente como um jardim florido, meu amado. Ele vai aparecer na tua frente como se com aparência de, igual o Denorex, sabe como é que é? Parece, mas não é. Ele vai aparecer desse jeito, querido. Se a gente não tiver com a porta aberta
e Jesus não estiver reinando, a gente começa a andar segundo o príncipe da potestade do ar, que hoje opera nos filhos da desobediência. Você está conseguindo entender aqui, igreja? Amém, amém, amado? É justamente, querido, é o morno. O que é o morno? É a apatia espiritual, é a religiosidade ao extremo, sem nenhuma intimidade, querido, verdadeira com Deus, apenas práticas. Como assim, pastor? Me explique isso melhor. Preste atenção, querido. Não precisa me responder. Quantas vezes você lê a Bíblia? Vou jogar por alto, tá? Por semana. Peguei pesado demais? Tem que aumentar? Tem que ser por mês? Presta atenção, querido. Deus quer que a gente leia a palavra, sabe quando? Todos os dias. Só uma perguntinha aqui. Quem é que habita dentro de nós? O Espírito Santo, não é verdade? Você acha que ele se alimenta de quê, querido? De arroz com feijão e carne, é isso? Não é não, viu, mano? Porque quando Jesus na tentação do deserto, estava 40 dias sem comer e sem beber, a palavra diz que ele teve fome, o diabo oferece ali para ele, mande que essas pedras transformem-se em pão. Ele tinha poder para isso, ele não fez. Por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O Espírito Santo se alimenta de palavra, de oração, de jejum, de pessoas que têm compromisso com Deus. Isso são atitudes de pessoas que têm compromisso com Deus. Pessoas que têm compromisso com Deus. Pessoas, querido, que têm compromisso com Deus. Eu vou à igreja. Eu vou ao GE. Mas não obedeço em nada. Não quero saber de ler a palavra, porque afinal de contas eu trabalho muito, não tenho tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que você espera que Deus tenha tempo para você se você não tem tempo para Ele? Estou muito ocupado, não tenho tempo para Deus. Então não reclama quando a luta bater na tua porta. Aí vem igual desesperado para Deus. Deus, você me abandonou. Deus está falando assim, não, você me deixou do lado de fora, querido. Você com as suas atitudes me chutou para o lado de fora. Você quer ver como é que é isso, querido? Eu sei quantos lembram aqui do que aconteceu no dia 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Quantos lembram? Levanta a mão, quero ver você. Olha aí. Quem todo mundo lembra, não é verdade? Naquele momento ali, querido, perguntaram assim, cadê Deus? Você quer saber onde estava Deus? Pode dizer assim, sem medo, do lado de fora. Sabe por quê, querido? Há anos e anos e anos e anos e anos atrás, o que acontecia era que para entrar nas escolas, você entrava, tinha uma oração que era feita. Acabaram com isso. Daqui a pouco, dentro da escola, não podia mais se falar de Jesus. Você pode falar de tudo. Você pode falar de sexo, de drogas, mas falou de Jesus, acabou, você não pode. Você foi vendo com as atitudes onde é que Jesus foi sendo posto. Aí quando acontece algo ruim, onde é que está Deus? Volta lá, querido, e vê onde é que você deixou Ele. Volta lá e vê onde é que você deixou Ele. A gente tem que voltar lá, igreja, e ver onde é que a gente deixou Jesus. Você está conseguindo entender, querido? Amém, amado? Amém. O inimigo mortal da verdadeira vida espiritual, deixa eu falar para vocês, é a religiosidade, querido. Isso mata. Que procura substituir o poder do Espírito Santo por atividades religiosas. Ou seja, ele começa a ir atrás do movimento. Eu vou para onde? Aquela igreja está cheia, então eu vou para aquela igreja. Que aquela igreja que tem o Espírito Santo. Na verdade, querido, o inimigo está te levando para lá para que ninguém te veja e você não seja animado e você não seja amado, para que as suas atitudes não mudem e você continue a ser guiado por ele. Deus não se move por movimento, querido. Agora, Ele despeja da presença dEle, da unção dEle, quando há corações abertos. Quando há corações que falam assim, Senhor, a qualquer hora, em qualquer lugar, não interessa, eu estou contigo. Não importa, Senhor.
Não importa, Senhor, eu estou contigo a todo momento, eu não abro mão da tua presença. Eu faço, Senhor, como diz a tua palavra, mas vale um dia em tua presença do que 1000 longe. Você está entendendo, querido? Amém. Por isso que Jesus mandou a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É o reino de Deus que vem em primeiro lugar, querido. É o reino de Deus que vem em primeiro lugar. Amém, amados? Amém. Agora, Jesus aqui dá a impressão que dá aqui é que Deus está falando isso para alguém, não é verdade? Vocês lembram do contexto? Jesus começa falando, parece que ele está abrindo a boca e falando para alguma pessoa. Está falando para uma igreja e fala assim: conheço as tuas obras. Ou seja, eu sei o que é que você tem feito. Quer ver o estado dessa pessoa? Quer ver o estado dessa igreja aqui, querido? Você quer ter uma ideia? Presta atenção. Apocalipse 3,17. Pois dizes, olha só o que essa pessoa fala: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E olha o que Deus diz dele: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Querido, isso aqui me impacta, porque às vezes, querido, eu olho para uma pessoa, vejo uma pessoa com casa de 50 andares, vejo uma pessoa, querido, com 2, 3, 4 carros zero na garagem, vejo uma pessoa, querido, com 5, 6 negócios abertos, vejo uma pessoa aparentemente próspera financeiramente, e ele de vez em quando vai à igreja. Eu falo assim: tá aí um homem de Deus, olha, Deus abençoou ele. É porque ele não teve aqui naquela mensagem, sabe? Aquela mensagem assim: não menospreze o inimigo. Então, onde foi dito que o diabo ele tem poder? Pois é, esse irmão que falou isso do outro, né, na verdade ele faltou naquele culto, entendeu? Então ele acha que não tem nada a ver com isso, querido. Aos olhos dos homens, a pessoa é rica, tem dinheiro, tem tudo. Precisa de quê e de quem, querido? Precisa de quê e de quem? A palavra fala de um jovem rico que veio ter com Jesus. Quando ele chega, querido, diante de Jesus: Senhor, ele chega com voz de locutor de rádio, viu, querido? O negócio era sério. Senhor, o que eu preciso fazer para te seguir? Jesus vem com os mandamentos, vem lá com a lei de Moisés, não é verdade? Vem lá com os 10 mandamentos. Só faltou Jesus tirar a tábua, sabe? Da Arca da Aliança e mostrar para ele, andar ali passo a passo. Honra teu pai e tua mãe e tal, e bababá, e vem caminhando naquilo. E o cara fala assim: Jesus, pode mandar outra, que essa eu já botei no peito, já botei lá no ângulo. Essa já tá, ó, chuchu beleza. Aí a palavra diz que tem uma versão que diz assim, que eu gosto muito, diz assim: que Jesus o amou. Tem outra que diz que Jesus, olhando, que dessa olhada para o jovem rico, deixou o jovem rico nu, com toda a riqueza dele. Jesus falou assim: então você vai, querido, pega os teus bens, vende tudo, depois dá tudo aos pobres, depois você vem e me segue. A palavra diz que esse jovem rico, ele saiu triste, saiu amuadinho, coitado. Sabe por quê? Porque ele tinha muitos bens. Jesus fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem dinheiro, ela acha que ela tem poder. O ser humano é assim, sabe, querido? Quero ter poder, portanto eu tenho que fazer, eu tenho que ter, para que as pessoas vejam que eu sou o cara. Tem igrejas, querido, se submetendo a isso. A pessoa faz o que quer dentro da igreja, mas o dízimo é alto. Não fala com o irmão, senão a gente perde o dízimo. Perca o dízimo dele, querido. Amém. Mas pelo amor de Deus, exorta o irmão, exorta, ama esse amado aí. Das duas uma, querido: ou ele se converte ou ele pula fora. Você está entendendo, querido? Amém. Amém, amado? Amém.
Mas olha só, porque aos olhos de Deus, essa pessoa aqui que aparentemente parecia ser rica, parecia ter uma condição maravilhosa, parecia ter tudo de bom, Deus olha e fala assim: você não é nada. Você não tem absolutamente nada, você é infeliz, você é um miserável, você é pobre, você é cego, e vou te dizer mais, você está andando nu. Como assim, pastor? Presta atenção, preste bem atenção nisso. Adão e Eva foram criados, não é verdade? A palavra em nenhum momento falou que eles estavam vestidos, falou? Não. Em nenhum momento. Eles pecam, eles desobedecem a Deus, se desconectam. Sabe a primeira coisa que acontece? Eles percebem que eles estão o quê? Que situação, querido. Sabe o que aconteceu? Perdeu a veste espiritual, querido. Deus vai querer trocar a veste espiritual aqui nessa noite. Amém. Já começa a perguntar a Deus: como é que está minha veste espiritual agora? Porque se a tua veste espiritual, querido, está toda suja, está toda rasgada pela desobediência, pela vida do jeito que você quer, por viver o evangelho do jeito que você acha que tem que ser, essas vestes que estão rasgadas, Deus hoje está olhando para você, está falando assim: filho, você está nu. Você está nu, querido. Sabe o que isso quer dizer? Você está sem cobertura. Sem cobertura, querido, você é presa fácil para Satanás. Sem cobertura, o diabo toca na tua vida e faz chacota de você, querido. Deus está dando uma sacudida na gente, igreja. Está na hora de parar de brincar de evangelho de reino. Está na hora de parar com aquele negócio de crente não praticante. Isso é lorota do diabo, querido. Isso não existe. Ou você é ou não é. Você já ouviu alguém falar assim: eu estou meio grávida? Você já escutou alguém falar isso, querido? Ou está grávida ou não está. Não existe estar meio grávida. Ou está ou não está. Você está conseguindo entender? No reino de Deus é a mesma coisa. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Não, eu estou com o pé dentro, pastor. Está fora. Não está dentro, querido. A gente tem que começar a olhar com os olhos espirituais, com os olhos de Deus, igreja. Amém. Você está entendendo, querido? Amém. Olha só a primeira coisa: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Sabe o que é isso, querido? Anestesia causada pelos bens materiais. É uma prosperidade aparente, sabe? Mas nos céus, querido, a palavra diz para nós acumularmos tesouro nos céus, onde nem traça nem a ferrugem corrói. Não é aqui não, querido. Sabe por quê? A palavra diz que os céus e a terra passarão, assim como a sua concupiscência, tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. O que você ajuntar nos céus, isso vai permanecer. Amém, amém, querido? Segunda coisa, ele diz que ele é rico, mas Deus fala assim: você é infeliz. Sabe por que é infeliz, querido? Porque como uma pessoa é rica, ela tem uma condição financeira boa, o que acontece é que ela vai pelo ter, sabe? Ela está infeliz, coitada, e ela tenta repor por compras. Ela compra mais um carro, aí momentaneamente ela fica feliz. Passa 2 dias, querida, ela está triste de novo. Sabe por quê? A ferida é na alma. O problema está no coração. O problema está, querido, que está desconectado de Deus. Então ele passa a ter momentos de prazeres pelo que o dinheiro pode causar, mas continua vivendo uma vida completamente infeliz. Por quê? Porque a verdadeira alegria está no Senhor, querido. Você está entendendo, amado? Amém. E a alegria do Senhor é a nossa força, é o que a palavra diz. Amém, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Miserável, querido. Sabe o que é miserável? Um coração duro. São obras, queridos, são feitas de palha. Que isso, pastor? Que obra feita de palha? É aquela coisa assim: corrias bem, Gálatas. O que houve? É aquele negócio que Deus entrega alguma coisa na tua mão, que Ele dá um tempo, você esmorece, você desmaia. Deus não te dá nada mais além do que você possa suportar, querido.
não te dá, se Ele entregou na tua mão, querido, é porque Ele tem certeza que você tem condição de caminhar com aquilo ali. Você está entendendo, querido? Amém? Abre o coração, igreja. Abre o coração, querido. A outra coisa que Deus diz que é pobre. Ou seja, apesar do saldo bancário dessa pessoa aqui, querido, Deus olha para ele e vê ele uma pessoa completamente quebrada, falida de qualquer graça verdadeira vinda de Deus. Não tem um favor na vida dele, não tem um mover, ele não vive em novidade de vida. Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Amém. Outra coisa que Deus diz que ele é cego. Essa cegueira aqui é uma cegueira espiritual. É uma cegueira, querido, que a pessoa vê simplesmente o natural. Você já viu essa pessoa? Nada para ele é espiritual. Se entra, meu amado, é assim, porque a palavra diz, mas também ele, calma, querido. Tem um espiritual aí, rondando. O espiritual afeta no material. Portanto, lute com armas espirituais. A palavra diz, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofisma e toda altivez que se levanta contra o poder de Deus. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, querido. Você está entendendo, igreja? Temos que aprender a ver como Deus vê. E essa porta, querido, tem sido fechada. Mas Deus está querendo que a gente abra a porta, amém, querido? Amém. Você tem ideia como a porta se abre? Você tem ideia como é que a porta se abre, querido? Apocalipse 3,18, acompanhe comigo. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Você está vendo a chave aí, querido? Primeira coisa que Deus fala assim, né? Aqui, querido, nesse versículo é assim: que compre de mim. Olha o que diz João 6,37. Preste bem atenção. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Querido, só em Jesus que nós encontramos tudo que precisamos para viver uma vida, querido, abundante. E eu deixo eu falar um negócio para você. O diabo tem roubado isso da igreja. Toda essa abundância que Deus tem para a igreja, o diabo tem roubado. Olha o que diz, querido, João 10,10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Como é que você acha que você vai comprar alguma coisa de Deus? Você pode dizer assim: pastor, mas é pela graça que a gente é salvo. Como é que eu vou chegar e Deus está me chamando para comprar algo? Você tem ideia, querido? Jesus pagou um preço, sabe, amado? Para que nós pudéssemos ter vida hoje, Jesus pagou um preço. Vocês lembram qual foi o preço? Morte na cruz. Ele deu a sua própria vida. Deus está falando assim: vem a mim, com pagamento você me entrega a sua vida. Ô glória. Ô Jesus. E aí, querido, você vai receber tudo que a minha palavra diz que você tem que receber. Amém. Mas primeiro tem que haver entrega. Primeiro tem que haver uma entrega. Tem que haver morte na cruz, querido. Sem morte na cruz não há caminhada no reino. Sem morte na cruz não há presença de Deus, não há vida de Deus na minha vida. Você está conseguindo entender isso aqui, querido? Amém, igreja? Amém? Amém? Glória a Deus. Outra coisa: ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A palavra de Deus, querido, sabe o que é? É ouro.
A palavra de Deus, querido, é ouro. O que acontece? Muitas vezes, querido, o que a gente tem feito é dando mais importância às coisas do que a palavra de Deus. Eu tenho tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Eu tenho tempo para fazer todas as coisas, menos para obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus só serve para ficar na minha mesinha de cabeceira, querido, com aquela página horrível, amarelada, cheia de poeira. Que eu vou ser sincero para você, é até feio, né, na casa. Misericórdia. Eu estou falando porque antes de eu conhecer o Senhor, tinha uma Bíblia na casa da minha mãe que era assim, viu, querido? Aberta no Salmo 91. Olha que coisa. A bichinha chegava a estar enrugada, amarelada, e chegava a estar meio encardida, sabe? Porque você até passava um paninho para limpar, não limpava mais não. Ou seja, um negócio até feio, né, querido? Mas espiritualmente, perante Deus, fica mais feio ainda. Fica horrível. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, querido? Amém. E o que acontece, querido? Preste bem atenção. O reino de Deus é a verdadeira riqueza. Receba a palavra e não fuja do tratamento. Às vezes a pessoa fala para mim: não, pastor, veja bem, viver a palavra é muito difícil. Andar como Jesus andou é muito difícil. Não é difícil não, querido, é impossível. Por isso que tem que ter a ver entrega. Tem que depender do Espírito Santo, querido, senão não consegue. Se não depender do Espírito Santo, se não estiver cheio do Espírito Santo, se não estiver transbordando, querido, você não vai conseguir caminhar. Você não vai conseguir viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai conseguir ser vida na sua vida. Você está entendendo? E o que acontece? Nesse caminhar, querido, da palavra ser aplicada, eu tenho que passar pelo fogo. Você já viu um ouro passando pelo fogo? É igual aquele negócio de botar num cadinho, sabe como é que é? Então, você bota ali o ouriço para purificar o ouro, querido. Ele pega ali o ouro. Sabe o que ele faz no ouro? Fogo no ouro. E depois fogo no ouro. E depois, pastor, fogo no ouro. Até que o ouro comece a refletir a imagem do ouriço. A gente, querido, vai passar por tratamento da palavra, através da palavra do Senhor. Deus vai nos levar para sermos tratados através da sua palavra, se nós permitirmos e abrirmos a porta. E o que acontece é que isso vai acontecer até que da nossa vida resplandeça a glória de Deus, que a face do Senhor seja vista através da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso caminhar, do nosso viver, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amados? Olha o que diz 1 Pedro 4,12. Aqui muitos pulam. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Olha só, querido, olha só que coisa tremenda. O que eu acho interessante é que a gente vai passar pelo fogo, a palavra está nos avisando, e ele está dizendo assim: quando passar, se alegre nisso, querido. Passe com alegria, não esmoreça, não desmaie, não desfaleça nessa caminhada, não desista, persevere, querido. Por quê? Porque, pastor, que eu tenho que perseverar, para que também na revelação da sua glória, a gente possa nos alegrar nele. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Outra coisa, querido, que Jesus nos oferece, que Deus nos oferece: vestiduras brancas para te vestires. Eclesiastes 9:8. Sejam sempre brancos os teus vestidos, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu ou não se veja a sua vergonha.
Querido, essa palavra aqui é tremenda. Deus. Preste bem atenção, querido. Porque Deus tem vestes santas para entregar para a igreja. Ele está à porta com essas vestes na mão. Ele está à porta com as vestes na mão. Cabe a nós decidirmos se vamos deixar ele entrar ou não. Cabe a nós. Como assim, pastor? Com a minha atitude. Passa a levar o reino de Deus a sério. Começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Começa a botar a palavra de Deus como prioridade na tua vida. Começa a colocar as coisas de Deus na frente de tudo e de todos. Querido, eu amo a minha esposa. Sou apaixonado por essa mulher que Deus me deu. Amém? Glória a Deus, essa mulher é linda. Glória a Deus, Deus escolheu a mulher mais linda da face da terra e me entregou. Pra mim, viu, querido? As irmãs não fiquem chateadas, porque pra mim tem que ser assim. Para os seus maridos tem que ser desse jeito também, amém? Amém, maridos? Amém. Ô, glória. Rapaz, só teve um amém. Vou dar, Senhor, vou dar mais uma chance aqui pra voz de trovão. Vamos lá. Amém, amado? Amém. Rapaz, Jesus, o negócio tá. Eu vou pedir a ajuda. Eu vou pedir a ajuda dos jovens, já profetizando na futura esposa deles. Então, quando eu falar, vocês dizem amém. Amém, querido? Com voz de trovão. Amém? Amém, amados? Amém! Oh, glória. Olha aí. Olha aí. Os jovens tiveram que ajudar. Ó, foi um amém profético. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, presta atenção. Viver uma vida de santidade, sem ter nada em oculto, sabe, amado? Deixar as vestes espirituais brancas e limpas. Tem pessoas que andam dentro do reino de Deus se escondendo. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja do Senhor Jesus serve ao Deus vivo. E Ele vê todas as coisas. E a palavra dele diz que não há nada que seja encoberto, que não venha a ser revelado. Portanto, deixa eu falar uma coisa. Se você está aqui hoje e você tem procurado viver uma vida escondendo algo, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você não está escondendo nada. A gente sabe de tudo. Como assim, pastor? Você botou uma câmera lá? Não, querido, nós servimos a um Deus que é vivo. E Deus vê tudo, porque na frente dele é um mar como de cristal e Ele fala. Ele está aqui hoje. Está falando com você hoje, está batendo na tua porta aí hoje. Vai depender de se você está com o coração fechado ou aberto. Se a tua vida está fechada ou aberta para ele entrar. Não, estou chateado, aconteceu algo, portanto eu estou chateado e não vou abrir a porta, não vou fazer nada, não vou. Querido, quem tem a perder é você. Sabe por quê? Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele só está ali, querido, Ele só entra para quem quer. É quem quer. Deus, Ele é tão tremendo que Ele nos dá o livre-arbítrio. Amém, queridos? Olha só outra coisa que Deus nos dá, querido. Colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Olha o que diz Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Provérbio 29,18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Querido, presta atenção. Não havendo revelação da palavra, não havendo palavra revelada, querido, você sabe o que acontece? O povo começa a andar, querido, por caminho que não tem andar. Começa um cego a guiar o outro cego. E aí sabe o que acontece? Todos caem no buraco. A igreja tem que começar a ver o que Deus está vendo. A igreja tem que começar a pegar esse colírio espiritual e falar assim: Deus, eu quero. Só que é o seguinte, Deus, não bota gotas não. Espreme, faz até, sabe? Aquela pressão mesmo para arrancar tudo.
Até aquela remela que fica no canto do olho sai. Sabe como é que é, querido? Até a remela sai. Para não ter problema nenhum de ver. Não há visão, querido, de reino de Deus. E aí, amado, só consegue enxergar reinos humanos. A pessoa que não tem esse colírio, a pessoa que não consegue ver com os olhos de Deus, que os olhos do coração não estão iluminados, ele não consegue enxergar absolutamente nada pelo propósito pelo qual Deus o tem chamado. O que acontece, querido? O que acontece é justamente isso. Eu começo a enxergar reinos humanos. Eu começo a enxergar tudo com olhos humanos. Eu começo a ver tudo humanamente. Então, querido, presta atenção, que Deus tem um recado para nós. Esse recado é: seja diligente e arrependa-se. Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Querido, preste bem atenção aqui para que você entenda. Arrependimento, a gente sabe que Deus já nos tem falado isso, que é metanoia. Essa palavra no grego é metanoia. Isso é mudança de mentalidade. Automaticamente eu mudando a minha mente, eu mudo a minha atitude. Correto? Amém, querido? Vocês lembraram disso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, presta atenção. Sem arrependimento, sem mudança de mentalidade, sem mudança de atitude, sabe o que acontece? Você tem ideia? Não há avivamento, não há derramamento do Espírito, não há presença de Deus. A porta está fechada. Você está conseguindo entender, igreja? Você vai olhar na palavra, querido, todo grande avivamento, antes de cada avivamento que acontecia, é que por um tempo havia um profundo arrependimento. E isso, querido, não estava dizendo a respeito do ímpio, não. Estava falando a respeito do povo de Deus. Você pode olhar na palavra de Deus, querido. Sempre antes, o povo era chamado ao arrependimento. Antes o povo era chamado ao arrependimento. Era chamado para arrependimento e se santificar. Trocar as suas vestes. Para que depois o milagre acontecesse. Para que depois o mover de Deus acontecesse. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Deus, querido, levanta Josué e fala: Josué, santifica o povo. Leva o povo ao arrependimento e santifica. Porque amanhã eu vou fazer maravilha no vosso meio. Deus quer fazer maravilha na tua vida e na minha. Deus quer fazer maravilha nessa igreja. Deus quer fazer maravilha nesse ministério. O que tem impedido, pastor? Nós. Deus está esperando uma igreja que viva se arrependendo. Como assim, pastor? Deus não se lembra do meu pecado? Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém na face da terra fica um dia sequer sem pecado. Não existe. Só teve um. A Bíblia diz que há um justo sequer no mundo. Não há um justo sequer. Só teve um, que foi Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Esse foi o único que nunca pecou e nem dolo algum se achou em sua boca. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção. Deus espera, querido, uma igreja de joelho no chão, boca no pó, se humilhando debaixo da potente e poderosa mão de Deus, esperando que no tempo certo Deus a exalte. Esperando que no tempo certo Deus a exalte. Amém, querido? Glória a Deus. Presta atenção, querido. O tratamento de Deus com a nação de Israel nos mostra que quando Deus os chamava ao arrependimento é porque estava interessado em abençoar eles, sobretudo. Deus levava o povo ao arrependimento porque Deus queria despejar da sua bênção e da sua unção. Se prepare, igreja. Se Deus está te chamando hoje para arrependimento é porque Deus quer derramar sobre a tua vida. Agora, tem uma coisa. Tudo na Bíblia tem um si. Tudo na Bíblia tem a primícia para que receba a promessa. Se eu fizer, portanto a promessa me alcança. Se eu não fizer, querida, paciência. Você está conseguindo entender? Amém, queridos? Então, querido, presta bem atenção. Porque
Hoje isso se aplica a nós, sabe, querido? Como igreja, todo mover de visitação de Deus na história da igreja foi precedido de um genuíno arrependimento. Deus tem mostrado, querido, antes de cada visitação que esperamos. Preste bem atenção. Contudo, na mudança em todos os aspectos, na atitude, no caminhar, na motivação, na integridade, nas obras, em tudo que eu faço e tudo que eu sou. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Então preste bem atenção nisso. Porque no dia do Pentecoste, o que acontece é que Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos, sabe? Antes de acontecer o Pentecoste. E a ordem foi a seguinte: vão para Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos foram. Os que ficaram lá até que do alto vocês sejam. Os que ficaram lá até que receberam. Os que não ficaram não receberam. Você está conseguindo entender como é que a coisa no reino funciona, querido? Você está conseguindo ver que antes tem que ter um arrependimento, uma entrega? Eu não posso andar com as minhas próprias pernas dentro do reino. Se o Senhor me permitir, um dia eu trago essa palavra à igreja. Mas para entrar no reino, nós temos que caminhar sobre duas pernas. E essas duas pernas são fé e fidelidade. Fé e fidelidade. Fé e fidelidade. Amém, igreja? Então, amado, presta atenção. Precisamos ouvir sobre isso. Não tem nada mais profundo do que isso. Deus quer que haja arrependimento. Olha o que diz, o que Jesus diz em Mateus 3, versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo ao reino de Deus. E o convite, querido? O convite é assim: se alguém ouvir a minha voz, não precisa me responder não. Você tem ouvido a voz de Deus? Você não precisa me responder. Isso é você som do seu coração, querido. Você tem ouvido a voz de Deus? Presta atenção que aqui, querido, Jesus não falou se você ouvir a minha voz. Ele diz: se alguém. Não entendi, pastor. O que isso quer dizer? Significa, querido, que algumas vezes em uma casa não vão ser todos que vão escutar. Mas Deus precisa que um escute. Deus precisa de um. Não importa se é o filho, não importa se são os pais, Deus precisa de um que escute a voz do Senhor. Isso infelizmente, né, querido? Alguns ouvem e outros não. Jesus, querido, ele não está se dirigindo especificamente a uma pessoa, mas a todos os que forem sensíveis à sua voz. Você conseguiu entender isso aqui, querido? Jesus não está falando com todo mundo, não. Ele está falando com um grupo específico que está sensível à voz dele. Como assim, pastor? Que está disposto, que tem tempo para escutar Deus falar. Tem gente que vai: eu vou orar. Eu oro, pastor. Oro, que bênção. Como é que você ora? Eu falo assim: Deus, presta atenção, eu preciso disso, muda o meu cônjuge nisso, muda o meu filho nisso, em nome de Jesus, amém, pronto, vou fazer a janta. Você ouviu Deus aonde? Você só pediu. Você esperou Deus falar? Tem que esperar Deus falar, igreja. Tem que estar com o ouvido sensível. Sendo sincero, se um filho nosso que chega para nós, tem pais aqui que eu estou vendo, se o filho chega para você e só chega para você falar: pai ou mãe, eu quero, me dá, eu quero, me dá, ou fala, vira as costas e vai embora, você vai ficar feliz, você vai se agradar com a situação dessa? Assim: paizão, me dá 50 aí.
Aí ele dá, ele vira as costas e vai embora. Mãe, me dá vintão aí. Aí pega as costas e vai embora. Pai, me dá mais 30 aí. Aí pega as costas e vai embora. Só chega para pedir. Você vai ficar alegre com a situação dessa, querido? Com esse tipo de relacionamento, você vai ficar feliz com isso? Sim ou não, igreja? Não. Glória a Deus, pelo menos uma não vai ficar feliz. Já é alguma coisa, não é verdade? Agora, olha só. Se a gente não fica feliz, por que a gente faz isso com Deus, hein? Por que eu faço isso com Deus, querido? Eu tenho que estar sensível à voz. Eu tenho que estar sensível à voz. Tenho que estar sensível à voz de Deus. Tenho que estar sensível, querido. Porque muitas vezes Deus vai mandar eu fazer algo. Às vezes eu estou lendo a palavra e Deus fala através da sua palavra em algo que eu estou fazendo errado. Às vezes Deus me direciona por um caminho e eu não faço. Por quê? O ouvido não está sensível. Eu não estou escutando a voz de Deus. Ou às vezes eu até escuto, sabe? Mas faço ouvido de mercador. Porque eu acho que Deus está no céu. E aqui sou eu. Jesus conta uma história. Ele fala de um pai que tinha 2 filhos. Ele chega para o mais velho. E ele chega para esse mais velho e ele fala assim: hoje você vai trabalhar na plantação de uva comigo. O mais velho fala assim: não vou não. Mas depois dele falar isso, ele ficou meio assim, se arrependeu e tal, e foi. Aí o pai foi no outro, o mais novo, e deu a mesma ordem. Esse mais novo falou assim: já comigo, papai, vou nessa aí, tô indo lá. E não foi. Quem é que fez a vontade do pai, querido? Às vezes a gente faz isso com Deus, sabia? Eu estou no GE. Rapaz, que palavra, meu Deus do céu, estou no culto, Deus falou comigo, meu Deus, que palavrão tremendo. Mas eu não vivo, eu não trago para a minha vida. Ou seja, o palavrão não adiantou de nada. Por quê? Porque o ouvido não está sensível para escutar a voz de Deus. Entra por um ouvido e sai por outro. Eu não estou nem aí. Presta atenção, igreja. João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem tem ouvido sensível, Deus conhece. Deus conhece, querido. Deus olha e Deus conhece a esses. Deus olha e Deus conhece a esses, querido. Deus conhece. Ouvir a minha voz significa, querido, ter intimidade, andar nos caminhos de Deus, é ter obediência à palavra de Deus. Olha o que diz João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é uma bênção, igreja. Isso é uma bênção. Mas olha só, eu tenho que guardar a sua palavra, eu tenho que obedecer, eu tenho que escutar e fazer, eu tenho que escutar e obedecer e agir, para que ele venha fazer morada, para que a porta possa se abrir e possa entrar na minha vida e na minha casa. Amém, querido? Agora a gente entra no abrir a porta. Olha só, querido, abrir a porta significa que Jesus está esperando de você e de mim uma atitude. Que você e eu possamos sair, querido, do nosso lugar, da situação em que a gente se encontra, e tomar uma nova postura. Abrir a porta, querido, é dar credibilidade à palavra de Deus, é confiar na palavra de Deus, é não ter medo. Nós não abrimos, querido, a porta a alguém que nos é estranho. Tem alguém estranho, querido, batendo na porta, você vai abrir a porta? Vai abrir a porta e falar assim: entra, pode entrar, a casa é sua. Que é estranho, querido, você vai abrir uma frestinha. É isso, quando você não pergunta lá de dentro quem é.
Desculpa, querido, o que você está querendo? Não é verdade? A gente não sai abrindo a porta escancaradamente. A gente só faz isso, querido, para quem a gente tem intimidade. Então, querido, olha só. Quando alguém é bastante íntimo, geralmente, chega na nossa casa, sabe, amado? Falando assim, ó. Tô entrando, hein? Eu chego na casa da Marcela e do Marco, eu tenho uma intimidade. Eu chego lá, às vezes eu até me esqueço, sabe? Eu até me esqueço. Aí eu já vou pegando, botando um negócio do café, boto na cafeteira, eu falo assim, rapaz, deixa eu perguntar a Amada lá, peraí. De repente a Amada tá contando isso aqui com alguma coisa, né? Eu vou lá. Mas é que dá pra falar, querido, vai lá ver, então vamos lá. Aí pega, sube, já sei onde fica tudo. Mas por quê? Porque tem intimidade. Porque tem intimidade. Só uma perguntinha, não precisa me responder não, mas só no teu coração. Você é assim com Deus? Deus tem essa intimidade com você, querido? Sabe a intimidade que Deus tinha no Éden com o homem? Você tinha ideia? Ele vinha no pôr do sol, querido, ter com o homem. E às vezes eu dou uma viajada, sabe? Na maionese. Eu fico imaginando como é que não era esses encontros de Deus com Adão. Coisa tremenda. Deus parava tudo, querido, para dar atenção a Adão. Querido, Deus para tudo para te dar atenção. Será que você aproveita esse tempo que Ele para te dar atenção? Presta atenção, igreja. Presta atenção. Abrir a porta significa que você está disposto a retirar todos os obstáculos que impedem o agir de Deus na tua vida. Hebreus 4:7, a parte B diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. E ouvir a voz de Deus, querido, ouvir a mensagem de Deus, você terá que responder a ela, ou sim, ou que não. Quando Deus fala com você, você tem que responder. Você está entendendo, amado? Você quer ver o resultado disso? Para que a gente finalize aqui, amém, querido? Amém. Glória a Deus. Estou vendo o povo desfalecer no caminho. Vocês estão acordados? Amém. Glória a Deus. Estão querendo saber o resultado de abrir a porta? Amém. Amém? Glória a Deus. O resultado é que ele diz assim: entrarei em sua casa. Jesus, querido, com todo o poder e toda a autoridade, poderia simplesmente invadir as nossas vidas sem permissão nenhuma. Mas olha só que coisa. Como seria maravilhoso se isso acontecesse, mas Ele tem, amado, nos dado a liberdade, como eu falei anteriormente, o livre-arbítrio de desejarmos. A gente tem que desejar. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele compartilha, querido, do nosso desejo, dos nossos sonhos, da nossa alegria, das nossas tristezas. Quando Jesus, querido, Ele falou a Zaqueu que iria entrar na sua casa, a palavra de Deus diz, querido, que Ele o recebeu com prazer, com alegria. Quando Ele manda Zaqueu descer, Zaqueu desce numa velocidade tremenda da árvore, querido. E sabe qual é a palavra de Deus ali? Para ele, querido, você tem ideia? Vocês lembram? Hoje nessa casa entrou salvação. Deus quer que a salvação, igreja, entre na tua casa. Deus quer que a salvação entre na tua vida. Deus quer que a salvação entre, querido, na tua família. Deus quer que a salvação entre em todas as áreas, querido, da tua vida. Você tem que desejar. Você tem que desejar. Você tem que desejar. Você tem que desejar. Olha só, querido, que coisa tremenda. De repente, quando Jesus bater em tua porta e você ouvir a sua voz e abrir a porta, você pode estar trazendo, querido, a sua casa e a sua vida. Sabe o que? Salvação, alegria, libertação, paz, cura, renovação. Quando Ele bater em você, ouvir a voz, abra, querido, escancare, porque essas coisas vão entrar na tua vida. Em nome de Jesus. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, querido. Glória a Deus. Então Ele entra na nossa casa, Ele entra na nossa vida. A outra coisa é que Ele vai, diz que serei com Ele, terei comunhão com você, intimidade. Jesus quer cear com você e comigo, querido.
Não porque ele esteja faminto, não porque ele esteja, querido, cheio de fome, ou que ele precise, mas porque você e eu precisamos desesperadamente. Esse desejo tem que ser um desejo desesperado pela presença de Deus, pelo que Deus pode nos dar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Presta atenção, querido. Numa ceia, costumamos sempre estar, querido, em comunhão, em alegria. Não lembramos muitas vezes dos problemas nem das dificuldades. E com certeza essa é uma hora bastante agradável para que você e Jesus estejam juntos. É nesse momento de comunhão. Sabe como é que eu tenho comunhão com o Pai? Sabe como é que eu tenho comunhão com Jesus? Quando eu invisto, que isso não é gastar tempo. Quando eu invisto tempo na leitura da palavra. Quando eu invisto tempo em oração, em tempo de tenda com meu Deus. E eu fico aí na presença dele, abrindo mão de tudo e de todos, investindo aquele tempo no Senhor. Você está entendendo, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E olha só, e cearei com ele e ele comigo. Depois de abrir a porta, querido, a porta do nosso coração para Jesus, vem a recompensa. Jesus garante a você e a mim as bênçãos prometidas, uma morada eterna, sua presença, provisão. Agora, querido, faremos parte da vida de Jesus. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É mútuo isso, querido. É mútuo isso. Mateus 26, 29, olha o que Jesus diz. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo conosco no reino de meu Pai. Olha só, que nós vamos sentar à mesa com ele. Você está conseguindo entender, querido? João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fique de pé, igreja, eu quero orar. Fique de pé, eu quero orar por vocês. Ora kamata shekaralabala shurialava. Antes de orar, eu quero só trazer um lembrete aqui, tá, queridos? Porque nós falamos aqui do abrir a porta, mas não falamos aqui quando eu não abro. Sabe? E preste bem atenção, porque existe uma consequência. Acompanhe aqui comigo, Lucas 13, 25. Isso é uma exortação para a igreja, viu, querido? Porque se nós fechamos o nosso coração para Deus, vai ter um dia em que a posição vai mudar. Nós vamos bater e Ele não vai abrir. Esse vai ser um dia triste, querido. Esse vai ser um dia triste. Olha o que diz. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ou seja, abre o teu coração, Pai. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Presta atenção, igreja. Onde Jesus está batendo a tua porta. Onde Jesus está batendo a tua porta. E deixa eu falar um negócio. Se você não abrir a porta nessa noite, querido, naqueles dias, quando você bater na porta, Ele não vai abrir a porta para você. Pastor, mas eu frequento igreja. Pastor, mas eu vou a GE. Bênção, continue fazendo, mas não é só isso. Deus quer o teu coração. Deus quer, querido, a tua vida. Deus quer, querido, ter relacionamento contigo. Deus não está buscando religiosos. Deus está procurando discípulos que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas capazes de reconhecer o que Jesus fez e fazer o mesmo.
entregando a sua vida. Porque como Paulo diz, não sou eu mais que vivo. Eu não vivo segundo mais a minha vontade. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo conforme a palavra de Deus. Eu não vivo conforme eu quero, bem entendo. Eu não vivo conforme eu acho que tem que ser. Mas eu vivo conforme o Senhor me diz. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Ora, chacamata, xaralabá. Você hoje, igreja, está do lado de dentro da sua casa. E Deus está te dando a oportunidade de ter uma atitude, de mudar toda a sua vida. Deus está mandando dizer a essa igreja aqui agora, que essa igreja ainda não tem vivido a verdadeira felicidade. Às vezes a gente acha que é feliz por causa de momentos. Esses momentos passam. Deus está querendo que a tua alegria seja constante, por causa da presença dele na tua vida, por causa da presença dele na tua casa. Deus quer que quando as pessoas se aproximem de você, elas sejam impactadas com a presença de Deus. Deus quer que quando as pessoas entrem na tua casa, elas tomem um impacto pelo poder do Espírito Santo que vai estar habitando lá dentro. Deus não está preocupado com reuniões sociais. Deus não está preocupado com isso. Deus quer mudar a nossa vida. Abra a porta e comece a viver uma vida ilimitada em Cristo Jesus. Se nós começarmos a abrir a porta, se nós abrirmos a porta e começarmos a viver o que Deus tem para nós, você tem ideia, querido, o que Deus tem preparado lá na frente? Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar pela igreja.